Tropa, imagina isso. Anos atrás, em uma era de guerra contra a Nação das Trevas, o Imperador enviou 14 jovens para uma missão sagrada. 3 pereceram no campo de batalha. 4 traíram o Lorde e apenas 7 retornaram com a paz. Isso é uma fábula desse mundo. Mas e se essa fábula, esse conto for real e uma desgraça maior estar por vir? Fala, tropa, seja bem-vindo ao TNS. Aqui quem fala com vocês é o Wallace Ribeiro. E tropa, seja bem-vindo a mais uma narração de mangá. Com atraso, mas vai valer a pena. Esse mangá aqui tá muito insano. Para os amantes de Claremore, Berserk, Basilisk, mano, fica aí que você vai amar. Começamos o mangá mostrando uma terra, escrita Terra Fértil. Solo. Sazlandain, não dá pra nem pronunciar essa palavra. E está escrito: a paz que foi conquistada por 7 antigos heróis há algum tempo atrás estava para se desfazer devido a malefícios rebeldes que começaram uma rebelião na fronteira. E a gente vê um exército invadindo, pessoas morrendo, um cara gritando com a garganta cortada, irmão. Então a narração continua. Afirma-se a chegada da era dos nossos heróis. Em cima de muitos corpos, um homem, um ser ou um garoto, não se sabe, se destaca, arrancando a cabeça de sua próxima vítima. Capítulo 1. Espada Negra. Um homem chega cavalgando na luz do luar sobre o céu noturno. Ele está adentrando dentro de uma base de algo parecido como um castelo. Entrando lá dentro, um outro homem diz: você disse que uma tropa de 100 homens foram aniquiladas. E os 2 homens estão chocados, sendo que esse mesmo homem está de joelho entregando a mensagem. O homem que outrora ficou assustado diz: não pode ser. Quem no mundo seria capaz disso? Eu tenho que avisar o Kef-sama imediatamente. Eles entram no lugar onde Kef-sama está fazendo o seu casulo, montando uma mulher. A mulher geme de prazer, aparentemente, enquanto os homens lhe dão informação. Eu não pude vê-lo muito bem, ele era bastante ágil, eu só vi uma grande espada negra. Também, um dos meus subordinados mortos mencionou que ele tinha uma cicatriz sobre um dos seus olhos, antes de padecer. O homem em cima da mulher diz: então, o que aconteceu ao barril de cerveja? Eles ficam perdão, enquanto isso, macetando. Ele continua fazendo o seu trabalho. E ele pergunta novamente: o que você fez com as moedas de ouro? Mulheres jovens, não me diga que o homem responsável por uma tropa minha de 100 homens retornou de mão vazia após ser arruinado por apenas um simples homem. O cara fica em choque e fala: bem, é que... E ele é interrompido. O cara simplesmente atravessa a mão na sua cara, estourando completamente sua cabeça, sem dar chance nenhuma do homem se desculpar. O outro que está ao seu lado fica em choque, mas aparentemente não tanto, porque sabe de como seu mestre é. O líder diz: como eles ousam zombar de mim. O rapaz, um dos que estava ali, fala: Kef-sama, meio, caralho, mano, o que vai acontecer? A mulher no chão, em prantos de prazer, vem um cavalo, respira, começa a relixar e fica respirando e vai pra cima da mulher. O guerreiro, então, que antes estava dando prazer à mulher, libera a mulher para o cavalo de forma cruel. Ela grita não, pedindo para parar. Logo em seguida ele se vira com a fúria e diz: procure esse homem e mate-o. Nós precisamos fazer dele um exemplo de quem desafiaria Kef-sama. E pulamos para uma cena de um garoto jovem, ele caminhando, 2 guardas. Um dos guardas diz: ei, você parado, esta criança está carregando uma espada. O outro que está com ele diz: que belo equipamento, foi sua mãe que preparou para você? O garoto fica meio tímido: eu sinto muito, você pegou a pessoa errada, adeus. Pega pela cabeça e fala: ei, mostre sua cara. E ele responde: está um belo dia, né? Disfarçando, deschavando. Então o cara fica assustado e diz: é ele. E daí nós pulamos para uma cena do guerreiro junto com um dos seus vassalos, numa montanha de corpos.
Eu matei todo mundo que parecia suspeito por estas estradas, mas não encontramos muito que possui habilidades para derrotar uma tropa de 100 homens. Sim, realmente. Aí daqui a pouco escuta: vice-chefe. O moleque é sendo carregado pelos braços e diz: machuca, me solta. Veja isso. Sem dúvidas ele tem uma larga cicatriz sobre seu olho direito. E essas orelhas, que espécie é essa? O outro diz: não acho que seja ele. Ele não tem nenhuma espada negra ou uma Claymore. E a sua cicatriz sobre o olho é fraca. Além do que ele é uma criança. O outro diz: isso é verdade. O garoto então tentando se safar dele. Então eu já vou indo. O vassalo diz: mesmo assim, nós temos que matar ele. Nisso ele consegue escapar com uma agilidade de gritar: Deus, ele sai correndo. O vassalo grita: não deixarei ele escapar. Não deixarei ele escapar. Matem-no. Mas o moleque é ágil, mano. Se joga numa descida na montanha e vai deslizando e cai no rio. O cara olha o rio e fala: isso deve matá-lo. Que criança tola. Daí vamos para uma narração muito importante. Há tempos atrás, existiu uma era de guerras contra Wisseth, a esquecida nação das trevas. O ano era de 3.968, contando a partir de quando os deuses confiaram a terra ao grande Criador. O imperador enviou 14 jovens com uma missão e lanças sagradas, para que bloqueassem a invasão de Wisseth, cruzando a barreira. 3 pereceram pelo caminho e eles foram chamados de preciosos falecidos. 4 traíram Lorde e eles foram chamados de lanças da traição. E os magníficos 7 trouxeram de volta seus preciosos corpos e 7 lanças, junto com a paz para a nossa terra. E eles foram chamados de 7 heróis. 20 anos desde então, em 3.992, é estranho o nome, né? Deus mandou os 4 lanças da traição que se revoltaram contra o imperador e supostamente foram destruídos. Reuniram vários tipos de bandidos e formaram uma milícia próxima ao feudo de Conde Gorbak. Eles se intitularam de Exército da Espada Alada Negra. Eles oprimiram as pessoas do feudo com pilhagem e violência. Os lordes feudais da fronteira despacharam mensageiros suplicando a ajuda dos 7 feudos governados pelos 7 heróis, chamados a Estrada dos Heróis. E mais adiante a capital, eles foram todos capturados e foram mortos. As pessoas da fronteira estavam desesperadas. Depois da narração, pulamos para um lugar meio macabro. Não dá para saber se é luz, se é escuridão. Aparentemente luz, mas um lugar desértico, parecendo ter fogo em volta, um lugar emanando energia, e aparentemente energia ruim. Corvos sobrevoando em cima de 2 pessoas extremamente estranhas. Essas 2 pessoas observam outras pessoas. Um deles diz: eu desejo saber para onde eles estão partindo de manhã tão cedo. Você pode vê-los? Uma criança responde: a neblina, ela é muito densa. Nos seus ombros, insígnia do Marquês de Glen. Então os 7 heróis estão se movendo. Nós precisamos nos apressar. E mais uma vez pulamos para outro lugar. Extem, a fronteira do feudo do Conde. Uma menina se banha, tomando banho, se aliviando tranquilamente. E quem passa pelo rio? Aquele moleque que se jogou em outrora. Ela toma um susto com o corpo do moleque estirado ali. E um dos protetores da menina está caminhando com outros e diz: chefe da vila, quanto tempo faz desde que apareceu aquele garoto com a cicatriz sobre o olho? Já se passaram 4 ou 5 dias. Esse não é o caminho para a casa de Eled? Sim, estou surpreso que percebeu. Foi Eled que encontrou o garoto no rio. Ela e seu irmão estão cuidando dele. Ele está ficando com eles? O moleque se fica desesperado. O outro maior diz: acalme.
Ter ciúmes de um homem doente é muito feio, Jam. E ela tá amarrando o cabelo do moleque ali, cuidando dele. Um moleque com um semblante neutro, tranquilo, ali enquanto a menina amassa o cabelo. Clonzel, aqui, pra você. Um moleque trazendo uma fruta. Obrigado, Clon. Você se recuperou completamente, Clonzel. Quando a Onichan encontrou você, você tava tão fraco que não conseguia nem mover um dedo. Vocês dois foram muito bons pra mim. Graças a você, eu estou vivo. Eu pensei primeiro que você fosse um dos exércitos da Espada Alada Negra. Então fiquei realmente surpreso. O personagem faz uma cara, meio de tristeza de algo que está lhe incomodando logo após a fala do garoto. Assim, você estava comendo flocos de aveia na tigela de Onichan, não estava? Sim. Em nossa vila, um homem é chamado de frangote se ele toma emprestada a tigela de uma mulher e não vai pra ela com cama. A mina já grita: Clon, o que aconteceu com as ovelhas? Ela desesperada. E o moleque diz: eu irei cuidar delas agora, Onichan. E o moleque sai correndo e diz: já sim, eu levarei você para algum lugar legal quando terminar com as ovelhas. E dá um sorriso. A menina cheia de vergonha diz: Clonzel, o que Clon disse é bem. Ele: o quê? Ah, nada, esqueça. Ele come maçã, limpa. Ele: obrigado pela maçã. Agora, Elend. Ele lasca um beijo nela. Beija ela e coloca os seus seios para fora, deixando ela completamente nua e num estado dominada. Ela começa a gemer e ele diz: eu sinto muito que não percebi isso antes. Para dar conta do tempo perdido, os dedos de Clonzel estão aqui. Diz: eu farei você sentir realmente bem por muito tempo. Ela diz: não, espera. E começa a gemer e ela se abre pro cara e ele dedilha o dedo, você sabe aonde. Ela fica dizendo: não, isso tão de repente, mas ela está com a perna reganhada, com os olhos fechados, gemendo sem parar. Até que chega os dois guardas que estavam anteriormente falando sobre ele. Afaste-se de Angel agora, subespécie. Elend então vai para trás da árvore, morrendo de vergonha. O mais alto, mais velho, diz: acalme-se, Jam. Eu estou calmo. Eu peço desculpas pela falta de modos dele. Ele é algo como um amigo de infância dele. Espero que entenda. Tava ficando tão bom. Quem é você, velhote? Homens do exército da Espada Alada Negra. E nisso o cara já agarra o moleque levantando. E ele não consegue nem puxar a espada. O homem parece ficar furioso com essa acusação. E diz: eu sou Higlis, o magistrado local que serve ao conde da fronteira, Albonungo. O homem ali atrás é meu acompanhante, Jal. Ser confundido com aqueles vermes é uma piada de muito mau gosto. Aí conta uma história mostrando os lugares do mapa e diz: até o presente momento, o feudo da fronteira de Gormbax está cercado pelo exército da Espada Alada Negra, que conquistou ambas as regiões de Den e Skalud. A essa altura, eles estão predominantemente inferiores em força. Entretanto, foi encontrada uma tropa de 100 homens situada no sul, que foi aniquilada algumas noites atrás. A maioria deles foi morta com um golpe. Técnicas surpreendentes. O moleque realmente isso é incrível. Ele olha para o moleque, encara, o moleque dá um sorriso e ele diz: acima no rio você foi encontrado em algum lugar por ali. E os militares da Espada Alada Negra estão procurando por um homem com uma cicatriz sobre o olho desde aquele dia. Uau, que incrível coincidência. Pare de zombar sobre isso. Nós precisamos da ajuda de pessoas como você, desde que o Conde da Fronteira não está lidando com as situações agressivamente. Nós precisamos de um poder forte o bastante para sobrepujá-los. Obrigado por perguntar, mas eu tô viajando pelos meus próprios motivos, então eu não tenho tempo para ficar me preocupando com chamados de mercenários com problemas. O outro rapaz, não sei por que, fica irritado e dá um tapa na cara dele e diz: como você se atreve? Veja bem, sob circunstâncias normais, as criaturas com sangue misturado com não-humanos não são... E ele é interrompido. Para com isso, Jam. E o garoto chega no momento certo. Aquele garoto que foi ver as ovelhas e diz: o que estava falando com o Higlis-sama? É assunto de adultos. O garoto ri e fala que o Zil é uma criança também. Ele ri de volta.
Nós não precisamos de ajuda daquela criança. E o cara teme que talvez precise, sim. E uma montanha não tão distante está aquele guerreiro desgraçado do cavalo, olhando de cima. O guerreiro então diz: você disse que ele estava nessa vila. Provavelmente, meu subordinado que enviei para ficar vigiando o magistrado fez contato com um homem que bate com a descrição. Eu não sei de onde esse idiota veio, mas Keffer-sama dará um fim nele. Me dê minha lança. Aqui, senhor. A lança pesada que o cara carrega com uma dificuldade com 2 braços. Keffer agarra apenas com uma mão. O cavalo relincha, pois o homem sem querer bate a lança no cavalo. Ele dá uma porrada na cara do cara, deixando na merda. O cara cai sobre o chão com a cara toda estourada. E ele diz: mas cuidado da próxima vez. Me sigam. E ele desce a cavalo e os homens o seguem. Voltamos pro garoto e pro Konzel. A vila parece... Ele olha assim, tá pegando fogo a vila. Ela tá pegando fogo, ele grita. Konzel diz: é o exército da espada aliada negra. E de lá de cima eles vê muitas pessoas mortas no chão, a vila em chamas e tudo sendo destruído. Ele consegue ver o guerreiro desgraçado em cima do seu cavalo. Klon tenta correr. Konzel segura ele e fala: espere, Klon. Por que você tá me detendo, Konzel? E mostra a vila cada vez mais sinistra, pessoas pegando fogo. E Konzel diz: veja o número de inimigos. A vila está condenada. Mesmo se você for lá agora, só jogará sua vida fora. Ele: que? O moleque fica indignado com a resposta de Konzel e diz: Konzel é um frangote de merda. Ele: Klon. Konzel então diz: a recuperação ainda tá 50%. Merda. O guerreiro então provoca, diz: por que você está hesitando? Apareça, homem com uma cicatriz no olho esquerdo. Keffer-sama, dos lanças da traição, veio gentilmente encontrar você. Keffer então ri. Parece que sua única esperança fugiu, falando com os 2 guerreiros que já foram dominados. Não é isso, magistrado local? Por hoje, eu deveria me satisfazer com suas vidas e essa garota. A garota grita desespero. Não! O garoto mais jovem, o guerreiro mais jovem diz: parem, não toque na Elend. Ele: hã? Aí quando ele faz isso aí, que provoca ele, aí rasga a roupa dela. Ele diz pro moleque: daí, aproveite sua fraqueza. O moleque grita e começa a chorar porque vai ver que a menina, né? Chega alguém e diz: deixa meu Onichan ir. Klon aparece, todo machão, todo esperançoso, com apenas ódio de ver a sua irmã passar por aquela situação. Klon não pensa 2 vezes e ataca na direção do guerreiro. Ele fecha os olhos na hora do seu ataque e ele acerta a pata do cavalo. O cavalo relincha. Clef fica puto, grita seu e dá um chute na barriga do moleque, o jogando pra longe. Diz: seu pequeno pedaço de merda. O moleque agoniza com um chute na barriga. O chute foi tão forte que o moleque fica vomitando sangue, tossindo sangue sem parar. Ele olha de cima para baixo da mulher. O garoto não consegue falar, mas apenas diz uma palavra: com lágrimas nos olhos e sangue na boca. Uma criatura aparece fazendo um movimento acrobático, passando por cima do guerreiro. O guerreiro tenta acompanhar, mas quando olha, já está sobre suas costas. O garoto simplesmente desliza a espada, arrancando a cabeça do seu braço direito, o seu cavalo. O homem só consegue observar uma coisa com o movimento: um olho, o olhando de volta. E esse olho, embaixo dele, possui uma cicatriz. O cavalo, decapitado, morto, parece olhar seu dono. E o dono fica pé da vida, que diz que e grita: Silux foi pego! Matem-no! O exército voa para cima do nosso pequeno protagonista. Porém, o guerreiro Keffer-sama diz: não toquem nele! Esse maldito pedaço de merda é meu! Um dos homens já está com a espada prestes a cortar a cabeça do nosso protagonista. Mas não é assim que funciona. O moleque diz: saiam do meu caminho. E ele gira o corpo, a lâmina, e todos em sua volta morrem.
Todos ficam chocados. O Kef-sama, os irmãos, os 2 guerreiros que ficaram ali, foram sequestrados, né? Com o que aconteceu? Do braço do moleque saiu lâminas estranhas diretamente dos seus braços. Sobre a luz do luar mostra a espada que sai diretamente dos seus braços com 1, 2, 3, aparentemente 4 lâminas. 5 se contar com a lâmina do que ele carrega como espada mesmo. Em sua volta, apenas uma poça de sangue permaneceu. O moleque com um sorriso diz: "Olá, como vai você? Ouvi que estão procurando por mim. Ainda bem que seus subordinados são fracos. Para ser honesto, não estou recuperado o suficiente para usar essas espadas, mas eu ainda sou capaz de matar um homem com a sua habilidade." Uma lâmina voa na direção da perna do tal Kefka-sama. Ele grita de dor e agonia e o moleque diz: "Já morreu. Você fez o que quis até agora. Eu estou certo que você não pensou que terminaria brincando de casinha, não é? O que tá vendo? Quem é você?" Não há necessidade de entrar em pânico. Os 3 remanescentes que estão abusando da sorte, carregando aquelas insígnias de merda, eu farei eles te seguirem em breve. Isso é um absurdo! E ele avança na direção do nosso protagonista. Mas, mano, não tem chance alguma. Seus braços são cortados, sua barriga perfurada. O cara cai sobre o chão, chorando, grunhindo de dor e diz: "Quem no mundo é você?" "Você quer saber?" Ele vai no ouvido do cara e diz algo. O cara se choca, os olhos regalam, lágrimas escorrem e diz: "Não pode ser, isso é uma mentira, isso..." E com o pedaço do braço que lhe resta, ele cai sobre o chão de joelhos e diz: "Perdão, por favor me perdoe, tenha misericórdia." Mas a lâmina negra é levantada, não como sinal de misericórdia, e sim como sinal de punição, cortando o homem em sei lá quantos pedaços. A lâmina depois se dissipa, desaparece. O moleque parece estar sofrendo. Ele fica ofegante e a lâmina se quebra no seu braço. Um dos guerreiros que foi capturado, né, diz: "Coisel, o que no mundo é?" Diz. Alguém escuta: "Não, Coisel." Ele olha para trás e vê: "Não chegue perto de nós. Não ouse se aproximar de nós." Um dos guerreiros de Kef-sama está vivo e ele agarrou a menina. "Elenze, você não achou que tinha acabado? Quando reportar isso ao Einserit-sama, você será completamente massacrado. Não se mova." Ou então, antes que ele terminasse a frase, mano, seu rosto, sua cabeça na real parece ser perfurada por algo. E os outros também morreram com alguma coisa na cabeça. Eles olham pra cima e um dirigível está passando. E lá de cima é possível ver uma mulher com uma besta. Aparentemente ela matou os outros homens. Todos estão até de cima olhando também chocados. As 2 luas aparecem surgindo, iluminando o dirigível e o local ali dos guerreiros. Quem é esse garoto? Quem são esses guerreiros que acabou de salvar ele? E quem é exatamente esses caras que ele acabou de matar? Tropa, espero que vocês tenham gostado da narração. Sei que ficou grande, mas sempre o primeiro capítulo é grande e eu tenho que falar um pouco dos detalhes da cena, por mais que vocês estejam vendo. Se você gosta de Berserk, eu acho que o mangá que mais se aproxima desse é Berserk. Se você ama Berserk, você tem que dar uma chance a esse mangá. Se você ama Claremore, você tem que dar uma chance a esse mangá. O nome do mangá é Ubelpletz.